Gente, você sabe o que são os cuidados paliativos? Quando que eles são necessários? Será que eles devem ser aplicados somente quando o paciente está em fase terminal? Bom, vamos desmistificar tudo isso com o geriatra e paliativista Daniel Osamu Sakurai. Você de casa pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 43 3315 1313. Qualquer dúvida, a sua participação será muito bem-vinda aqui, tá bom? Doutor, boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Boa tarde, Maica. Boa tarde a todos. Doutor, os cuidados paliativos têm acho que há muitas considerações em relação a essa ferramenta, né, utilizada pelos médicos, enfermeiros, que o cuidado paliativo é somente para quem está em fase terminal. Ele surgiu realmente para as pessoas que estavam naquele período de tratamento, né, final de câncer, mas ele é utilizado em outros momentos também do cuidado com a saúde do paciente. Conta pra gente de que maneira que ele é utilizado, se é verdade, se só quem está em fase terminal pode estar utilizando, né, se beneficiando desse cuidado. Os cuidados paliativos, eles têm um conceito muito mais amplo do que estritamente a fase terminal de vida do paciente, né? Por definição, eles são as práticas, as condutas, os cuidados em pacientes que têm uma doença crônica grave e possivelmente ameaçadora da vida. Então, é um leque muito grande de patologias que podem ser aplicadas, né, a esses cuidados. Em que momento, assim, né, a classe médica, o médico vai falar assim, ó, já está na hora de você entrar com os cuidados paliativos nesse paciente? Como que você vai estar fazendo referência a isso? Na verdade, no momento do diagnóstico de uma doença grave e crônica, esses conceitos, essas informações já devem ser abordadas pelos profissionais, né? Para que se direcione ao paciente e aos familiares como será a condução clínica e o segmento dessa patologia, né? Muitas vezes, quando o familiar ou o paciente se deparam com um diagnóstico de uma doença grave, né, surgem diversas questões, né? Surge insegurança, medo, e é muitas vezes que, nesse momento, os profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar introduzem esse conceito e esses cuidados. Muitas vezes levando informações para que seja melhor conduzida essa questão, inclusive sempre levando em consideração a melhora da qualidade de vida desse paciente, né? São vários profissionais, então, envolvidos nesse cuidado paliativo? Não é só um médico? Não, de forma alguma, né? As equipes de cuidados paliativos, né, eles são compostos por diversos profissionais. A equipe médica, a equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem, a parte psicológica deve ser contemplada, nutricionistas, assistentes sociais, né? E a parte, inclusive a parte espiritual deve ser contemplada, né? Capelania, porque esses pacientes têm muitas demandas, não só referentes à comorbidade que eles estão desenvolvendo, né? Essa comorbidade crônica, mas existem questões psicológicas envolvidas. E também ajuda a família, né? É importante isso, dar um respaldo para a família, porque a família muitas vezes não sabe a forma correta de dar um banho, de como pegar, se de repente está pegando de um jeito que não está machucando o paciente. Eu acho que tudo isso deve gerar um conflito de quem está cuidando desse acamado, sim, né? Sim, e geram várias dificuldades, né, na vida desse paciente e dessa família. E essa equipe tem que tentar assistir da melhor maneira e contemplar todas essas dificuldades, né? Então, o conceito de que o paciente em cuidados paliativos é o paciente apenas em terminalidade, ou que aquela questão de que não há mais nada a se fazer, são questões equivocadas, né? E essas informações são importantes para desmistificar essas informações que muitas vezes são equivocadas e são disseminadas, né, na sociedade. Esses cuidados paliativos acontecem somente no hospital ou na casa também? O paciente vai receber esses cuidados? Sem dúvida. Em ambos os lugares. Nas residências, em vários âmbitos, né? Âmbito ambulatorial,
em unidades básicas de saúde. A partir do momento do diagnóstico de uma doença crônica e ameaçadora da vida, esse paciente já pode estar sendo assistido por essa equipe. E muitas vezes os cuidados duram anos a fio, né? Então, pacientes com doenças crônicas, suponhamos, diante de um diagnóstico de Alzheimer, muitas vezes o paciente ainda está ativo, né? Suas atividades básicas de vida estão preservadas, mas a partir desse momento, conceitos já vão sendo introduzidos para os familiares e para os pacientes, e ele pode ter esse acompanhamento por anos a fio, até décadas, né? É importante a gente falar sobre isso, né? Porque quando a gente ouve alguém falando, fulano já está recebendo cuidados paliativos, já acha, nossa, está morrendo. Ixi, já não tem mais jeito aquilo lá, coitado, né? Já era. E não é bem isso, gente. É uma forma de você oferecer uma qualidade de vida, né, para quem está acamado e que, de repente, tem um tratamento prolongado aí dessa doença, ou até crônico, como você mesmo disse, o Alzheimer, outras doenças, né? Doenças neurológicas crônicas e até doenças que são que não se imaginaria. Doenças cardiovasculares, né, que podem se incidir de maneira crônica, doenças do aparelho respiratório, as doenças metabólicas, né? Todos esses pacientes têm benefício dessa abordagem, né? E acesso a essas informações vai melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. E da família, Da família, justamente. Isso é importante. Agora, doutor, esses cuidados paliativos, eles são oferecidos na saúde pública ou só na particular? Ou em ambos acontece? Em ambos acontece. A saúde pública hoje oferece esse tipo de assistência? Sim, sem dúvida. No Sistema Único de Saúde existem vários âmbitos de atuação dos cuidados paliativos, né? Desde as unidades básicas, os hospitais secundários e terciários, e cada vez mais trabalha-se para que essas diferentes esferas trabalhem em conjunto, né? Para uma melhor abordagem do paciente, desde o âmbito básico até a abordagem do paciente em hospitais, em eventuais internações, né? E aí sim também nos momentos de final de vida, que são os momentos de terminalidade. Então, o conceito de cuidados paliativos não se aplica somente aos pacientes em terminalidade, mas também a esses pacientes. Sim, né? sim. Começou por eles, na verdade, né? Por esses tratamentos, esse cuidado paliativo começou com pessoas que estavam em fase terminal de câncer. E aí acho que porque é novo isso, existe profissionais somente qualificados para isso ou não? Como que funciona? Como que é? O conceito de cuidado paliativo, ele começa anteriormente, na fase da Idade Média, onde existiam aquelas hospedarias, né? Muitas vezes ligadas a entidades religiosas, né? Que recebiam aqueles pacientes, ou até mesmo aqueles pacientes que eram relegados da sociedade, né? Que tinham doenças graves. E naquela época, a condição de tratamento, a condição tecnológica da medicina era muito aquém do que se é hoje. Com certeza. Então, existe esse conceito, né, dos pacientes que não têm possibilidade de uma cura, um tratamento, vão ser acolhidos nessas instituições, né? E faz um bem danado, viu, gente? Para a família, então, colabora muito. Por mais que quem está sendo assistido é a pessoa que está ali acamado, mas a família sente, eu acho que um respaldo, uma força, a esperança de saber que não está sozinho, né? Que Justamente. tem profissionais qualificados orientando e ajudando a seu ente querido nesse momento. Bom, tem Instagram do doutor? Tem Instagram do doutor aí, pessoal? Instituto.sakurai. Vamos colocar aqui no Instagram do doutor, por favor? Tem aí, Bar? Tá abrindo? Não foi passado? Não, agora eu tô. Instituto.sakurai. Instituto.sakurai, é isso? Sim. Bom, a gente está conseguindo abrir? Está pesquisando ali, ó. Você que de repente ficou alguma dúvida sobre este assunto, você pode estar mandando a sua pergunta, né? E é importante a gente desmistificar, então, essa questão do cuidado paliativo, que não é somente para quem está em fase terminal, mas sim para dar um respaldo para toda a família e também para quem está acamado aí, seja com uma doença crônica ou uma doença, né, que pode ser curada também, ó. Instituto.sakurai. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Prazer Marca. em conhecê-lo. Uma ótima Igualmente. semana e até a próxima, tá Muito bom? Obrigado.